5 de agosto de 2007. Aquela era a data definida pela comissária de bordo Melânia de Ataíde, de 44 anos, para mudar radicalmente a sua vida. Casada há décadas com o piloto Sérgio Pinho, que à época tinha 70 anos, Melanie, ou Mel como todos a chamavam, entra no apartamento do casal disposta a pedir a separação. Já sem uma vida a dois, Mel queria mais do que o marido podia oferecer. Ela queria redescobrir o amor, queria se redescobrir como mulher. Mel precisava experimentar a palavra vida em todo o seu mais completo significado. Mas Sérgio, piloto, não estava disposto a deixar Mel, a comissária, partir para novas rotas em voo solo. Depois que Mel fala para o marido que ela iria desembarcar do casamento, Sérgio resolve interromper de vez qualquer plano de viagem da agora ex-esposa. Confira a promotora doutora Solange Beretta trazendo os detalhes deste caso que, após 16 anos já transitado e julgado, nunca teve o desfecho esperado. Infelizmente não há fotos de Mel viva. As imagens nesta abertura são da reconstituição do crime com uma modelo fazendo o papel da vítima. Esta entrevista está dividida em duas partes. Digamos que será um voo com escala, mas prometo que todos chegaremos juntos ao destino final. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Estou aqui com a doutora Solange Beretta. Um prazer estar. A doutora Solange é uma promotora aposentada, assim que fala mesmo? Só que antes de a gente entrar na conversa, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, ligar sininho. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Continuamos aqui na amizade, que é o que é mais importante. Você estando aqui assistindo ao canal, a este vídeo agora, você já ajuda muito e bastante o canal. Doutora Solange, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui. A doutora Solange mora no Rio Grande do Sul, né? Não, Santa Catarina. Santa Catarina, no sul do Brasil. Isso. Em Santa Catarina, mas trabalhou muitos anos aqui em São Paulo. Sim, sim. Eu promotora fui promotora de justiça por 23 anos. E em São Paulo, na capital, 10 anos, só no Tribunal do Júri. Já fazia júri antes, né? Com 1 ano e 7 meses de carreira, eu já ingressei um pouco mais velha, né? Na carreira. Então, com 1 ano e 7 meses, eu já fui para uma vara em Barueri e lá eu já participava dos júris, e além de outras atividades. Posteriormente, eu só fazia júri. E fiquei, então, 10 anos lá, dos 10, provavelmente 7 só fazendo júri e mais 10 na capital. Então, são 16 a 17 anos só de tribunal do júri e eu prestei o concurso, sempre quis ser promotora de justiça para fazer júri. Condenou muita gente? Que merecia, inclusive, a condenação? Sim, e pedi muitas absolvições também. Pedi, claro que não chega até o júri, as provas já são, dificilmente no júri vai ocorrer alguma novidade que permita que o promotor peça absolvição. Mas várias vezes afastamento de qualificadora, reconhecimento de privilégios, né? Tentando sempre buscar justiça, que é isso que o promotor de justiça faz, né? Ele não é um promotor de acusação, né? Ele é um promotor de justiça. Que às vezes as pessoas confundem, acham que o promotor tem que condenar, não, ele tem que fazer a justiça. Ele tem que fazer a justiça. Por isso que eu escolhi essa carreira, pela liberdade que se tem de atuação. Muito legal. Não há ninguém que tenha que me dizer o que eu devo ou não devo fazer. Né? Existe uma autonomia de cada membro do Ministério Público, claro que sempre delimitado pela lei, por certo. Dentro da sua própria consciência também. Exatamente. E cada um tem a sua história de vida, as suas convicções, as suas ideologias, mas sempre pautado pela lei. Sim. Né? Nunca fora da lei.
Bom, já vai ficar o convite para a gente um dia conversar sobre essa carreira de promotor, para as pessoas entenderem também o juiz, mas daí a gente vai conversando para frente. Porque a gente vai conversar aqui sobre um caso já transitado, julgado, vamos querer entender o que é o transitado julgado, qual é a importância desse processo. Mas eu vou fazer a pergunta que eu gosto de fazer, doutora. Que crime é esse? É maravilhosa essa pergunta. Essa é a tua marca registrada. Esse crime, inclusive eu conversando com você, eu falei, olha, existem alguns casos, alguns dos quais eu participei e outros que colegas meus, excelentes colegas do primeiro Tribunal do Júri da capital, né, aqui de São Paulo, trabalharam e que a gente, é claro que tomava conhecimento, assistia aos júris. Eu sempre fui rata de júri, então quando eu terminava o meu expediente, às vezes levava meus processos para o plenário enquanto assistia o júri e trabalhava nos meus processos. Os processos eram físicos, né? Hoje, infelizmente, eles são todos digitais. Eu vi os processos, fui buscar o processo, é uma caixa. Uma caixa, eu trouxe numa mala de bordo para cá. Caixa mesmo, Sim. Mas eu gosto, né? Que pessoal mais antigo, né? Como eu, e o povo do direito, ele gosta do papel. Né? Ele gosta da caneta, do papel. E então eu assisti parte desse júri, eu não assisti ele por completo. Alguns júris eu assisti completo, inclusive o da Matsunaga, né? Assisti que nós vamos conversar. Completinho esse júri. E eu ouvi falar um colega meu muito bom, né? O Zé Mário, que hoje não está mais aqui no plenário do júri, ele comentando, e a gente costuma dar nome aos processos, né? Então, é o caso, que nem aqui, né? Vocês batizam os processos. Batizamos. Caso Suzane von Richthofen. Exatamente. Eu sempre uso a Suzane de exemplo. Como exemplo. Eu sempre pego ela deve estar achando que eu sou tarado nela, mas eu sempre pego Suzane von Richthofen de exemplo. Esse ali, então, era o caso do piloto da VASP. Né? Nós temos o caso do Papai Noel, que era um que minha filha gostaria muito que você apresentasse, mas, infelizmente, ele ainda está em grau de recurso e ele está sob sigilo. Então, ainda não dá para a gente trazer. Mas uma hora vai um sair caso e a gente conversa. Maravilhoso. Fica para o Natal de 2024. Né? Fica. Desculpe, eu estou aqui até parafraseando o nosso querido Guido, né? Que ele fala assim, quando eu falo maravilhoso, não é porque eu acho loucura... Também, a morte é algo triste, traz consequências danosas para a família, para a sociedade como um todo e até para o acusado e para a família do acusado também. Né? Mas eu digo que eu sou como aquele cirurgião oncologista que, quando abre o seu paciente, vê um tumor e começa a detalhar aquele tumor com tal entusiasmo, como se aquilo fosse bonito. Né? Mas quem é apaixonado pelo que faz acaba agindo assim. Então, esse era o caso do piloto da VASP. A VASP, para quem não sabe, é uma empresa aérea que existiu, sim, e era uma empresa aérea do estado de São Paulo, inclusive, ela era uma empresa estatal, assim como a Varig era do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Não, Rio Grande do Sul, É porque era Varig, Cruzeiro, acho que era do Rio. Bom, juntaram, era do Rio Grande do Sul. Eram coisas estatais. E a VASP era de São Paulo, era uma companhia aérea super importante. Por isso que virou piloto da VASP. Ele era um piloto, é isso? Ele era um comandante, né? Havia trabalhado alguns anos na VASP, inclusive se aposentou pela VASP quando ainda conseguiu, né? Porque depois a VASP acabou sendo extinta e tudo mais. E ela foi vendida. Ela foi vendida, né? E depois ela foi privatizada, mas daí o cara que comprou... foi vendida, acho que para Transbrasil, não foi? Não. Ela foi comprada, eu esqueci o nome com W, o nome a gente tá péssimo, né? Se a gente ficar falando assim, vai ficar... Eu esqueci o nome dele agora, é um cara que compra, ele leva à falência. Ele era piloto da VASP só para que a gente tenha mais ou menos ideia... então, eu acho interessante assim, dizer quem são os personagens, né, desse caso. Então, nós temos um homem que, na época dos fatos, tinha 70 anos de idade, é o réu, né, Sérgio. 2007, é 2007. 2007, ele tinha 70 anos de idade. E temos a vítima, né, a Mel, com 44 anos de idade.
Esse casal estava junto há 20 anos, há cerca de 20 anos, quando dos fatos, sendo que desses 20 anos, 7 anos eles conviveram, né, como companheiros, e posteriormente eles se casaram. Então, eram, né, oficialmente casados quando dos fatos. Como começa a história? Como eles se conhecem? Né? O Sérgio, que é o réu, o piloto da VASP, ele é do Rio de Janeiro e a Mel também do Rio de Janeiro. Ambos são cariocas, né? E a Mel, uma vez andando de avião, né, os comissários, os pilotos podem andar, inclusive em outras companhias aéreas, sem ter que, com isso, pagar pela passagem, desde que haja vaga. E os dois, numa certa ocasião, viajaram juntos para o Rio de Janeiro, porque ela também era aeromoça, só que ela era aeromoça, comissária de bordo, né, que se fala hoje, da Varig. Então, eles não trabalhavam na mesma companhia. Estavam retornando para o Rio de Janeiro e, coincidentemente, no mesmo avião, ambos cariocas. Naquela ocasião, ela tinha 24 anos. Né? Ou seja, ele 50. E ele 50. Né? Então, eles tinham uma diferença de 26 anos de idade. Né? 50 anos de idade, provavelmente fosse um homem atraente, além do que a posição, né, dentro da empresa, como sendo um piloto, um comandante. E eles se conheceram. Ele já vinha de um casamento desfeito, né? Separou-se da primeira esposa, com a qual ele teve um casal de filhos. E, posteriormente, ele conhece a segunda companheira dele, ele não se casa com essa segunda companheira. Se eu não me engano, ela também é aeromoça. O que é natural, né? Normalmente as pessoas se casam dentro do seu local de trabalho, porque é onde elas passam o maior tempo, né? E ele acaba vivendo com ela por 5 anos, também uma mulher muito mais jovem do que ele, também, creio, eu não tenho agora bem a lembrança, mas em torno de 25 anos, aproximadamente, quando eles começam a se relacionar. Ele daí teria uns 45 anos. Né? Eles ficam juntos 5 anos e ela resolve terminar o relacionamento, porque mesmo sabendo que ele era vasectomizado, quando eles começaram o relacionamento, e ela aceitou essa situação, mas ao passar dos anos, com certeza, deve ter batido nela aquela vontade, aquele desejo de se tornar mãe, e ela sabia que com ele seria impossível. E ele já tinha os filhos dele. Ele já tinha, grandes, né, naquela altura do campeonato, já provavelmente de adolescentes para adulto. Né? Provavelmente isso, né? E ela resolve se separar dele e ele, segundo o que ele conta, inclusive ela também, porque ela é ouvida no processo posteriormente, que ele aceitou aquela separação muito bem. Né? Claro, ficou triste, chateado, mas ele era um homem de 45 anos, né? Ainda no auge da sua força de trabalho, da sua juventude, né? Um homem de 45 anos, da sua libido, tudo. Né? E ele se separa e, coincidentemente, isso não ficou muito claro, mas, coincidentemente, ela passa a se relacionar com um amigo dele. Essa segunda mulher, que não, não é a nossa vítima, não é a nossa vítima. Eu esqueci o nome dela agora. Mas, enfim, a segunda esposa, ela é uma coadjuvante nessa história, né? E ela passa a se relacionar com um amigo dele, né? Se não me engano, também piloto, né? Comandante de avião, se não me engano. E tem os filhos, acabam tendo 2 filhos, e, por incrível que pareça, durante esse processo, o casal se separa. Esse casal se separa, né? Durante o processo? Esse processo que apurou a morte da Mel. Tá. Né? Eles se separam.
né? A gente toma conhecimento, inclusive, não sei se foi no depoimento dela ou posteriormente no depoimento na instrução ou se o depoimento que ela prestou no plenário do júri. E só para entender, por que é importante essa segunda esposa nessa história? Ela é extremamente importante porque eu acho que vamos deixar um pouquinho mais para frente. Para frente, tá bom. Então, né? Eu acho que é o mistério, né? Tá. Muito bem. Aí, após ele terminar esse relacionamento, ele conhece a Mel. A Mel, quando faleceu, era uma mulher ainda muito bonita, 44 anos. A mulher está, né, viçosa, né? E uma mulher atlética, que cuidava muito da sua saúde, cuidava muito do seu físico. Tanto é que, quando é feito a primeira perícia no local dos fatos, ela é descrita como compleição atlética, né? Então, era visível que ela tinha uma configuração corpórea de alguém que praticava esporte, e isso é confirmado pelas testemunhas. E tinha o réu, o Sérgio, um homem de 70 anos, e que não se cuidava, né? Um homem que era obeso, que não praticava 50 exercício. Ou 70 anos? 70 anos. Já está com 70. Já está com 70. Bom, então vamos lá. Ele conhece a Mel, desculpa, pulei, né? Ele conhece a Mel nesse voo. Ela com 24 anos. Ela com 24 anos e ele com 50. Né? Uma diferença de 26 anos. Naquela ocasião, um homem de 50, ainda um homem, provavelmente, a gente não tem fotos, né, deles. Sim. É muito importante a gente ter foto da vítima, do réu. Nesse caso, a gente não tem. Só pós-morte. Só, né? pós-morte. Que a gente não mostra tudo. Exatamente. Eles começam a namorar e um ano depois eles passam a viver juntos, né? Parece que ele, além de ter 2 filhos, né? Apesar de ter 2 filhos, provavelmente pagava pensão para esses 2 filhos, trabalhava na VASP, um comandante ganha bem, né? Não é um salário desprezível, existem aquelas diárias, se faz voos internacionais, essa coisa toda. Bom, eu não sei exatamente o quanto ele oferia de salário, mas era o suficiente para ele ter, segundo o que ele conta, porque também nós não temos a prova documental desses bens, ele chegou a ter um apartamento, não sei se na época dos fatos, né, do crime, ele ainda mantinha esse apartamento, um apartamento em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na Flórida, uma casa em Campos do Jordão, o apartamento que eles moravam em Moema, que, sinceramente, era um apartamento simples, um apartamento pequeno, e eram 2 apartamentos, inclusive. Ele juntou? Ele juntou 2. Então, um apartamento ali era muito pequeno. Era uma sala boa, com 2 quartos, uma cozinha e um banheiro. Uma suíte, provavelmente, devia ter. Eu não me recordo agora. Tem o layout do apartamento. Ele chegou a ter, segundo ele, um barco nos Estados Unidos, um iate, né? Nos Estados Unidos, de não sei quantos pés. Então, enfim, isso é o que ele declara, dizendo que ele estava muito bem de vida. Ele declara nos depoimentos. Nos depoimentos dele. Ninguém foi atrás de imposto de renda, nada, né? Para saber. Teria um imóvel no Guarujá, teria um carro, também um barco, uma lancha no Guarujá. Mas como piloto, tudo isso? Segundo ele, sim. Porque quando ele se aposenta da VASP, ele passa a trabalhar por uma empresa. Inclusive tem um nome da empresa, mas não vem ao caso. Sim. Nos autos. Nenhum nome que me chame a atenção. Ele passou a trabalhar. Talvez com uma aposentadoria boa, né? Uma aposentadoria integral daquilo que ele ganhava já como piloto. E mais o que ele ganhava nessa outra empresa, eu creio que ele tenha conseguido, soube administrar bem o seu dinheiro para oferir um valor suficiente para manter. Também não sei se ele tinha esses bens ao mesmo tempo, ou teve, vendeu, comprou outro, mas é o que ele declara e o motivo pelo qual
Ele fala desses bens, mais à frente a gente Você vai relatar o porquê que tem uma lógica, não é que tem ele uma chegou lá, lógica. claro, tem um apartamento e falou, Deus, exatamente, é isso. Exatamente. Muito bem. Então, eles passam a viver juntos e após 7 anos, eles se casam. Eles se casam e não sei se chegaram a morar no Rio ou já moravam em São Paulo. Ele devia ser baseado em São Paulo, porque era VASP, mas a família morava no Rio. Eu não tenho muitas informações pelo que os autos trazem, né, a respeito dessa intimidade. E viviam bem, viajavam. Também nada foi dito de grandes viagens para o exterior ou coisa parecida. Mas nós sabemos que todo aeroviário tem abatimento, ou às vezes até a gratuidade de passagens, né? Ela sai da Varig, eu também não sei em que época, com certeza não na condição de aposentada, em razão da idade dela, era muito jovem, acredito que não me consta que ela tenha se aposentado. Eles têm uma aposentadoria especial, né? Mas eu acredito que não. E eles vivem a vida deles, sempre muito companheiros. A visão das pessoas sobre o casal, e eu acho muito interessante isso, né? Quem está de fora não sabe exatamente o que se passa no coração, né, de cada um. Sim. Né? Então, o que eles relatam? Eles viviam muito bem. Né? Eles viviam muito bem. Todas as pessoas que foram ouvidas, não vou dizer todas, mas a grande maioria das pessoas que foi ouvida, ela era composta de vizinhos do prédio onde eles moravam em Moema. Tá? Mas não era aquele vizinho que você encontra no elevador, fala oi, bom dia, boa tarde. Né? Eram vizinhos, ela já morava ali, então eu acredito que ele logo vem morar com ela em São Paulo, ele já morava em São Paulo. Então esse apartamento seria dela? Não. Esse apartamento ele teria comprado e teria colocado no nome dela também, o que ele diz. Já era um prédio que ela morava antes? Sim, ela morou ali por 18 anos. Então ele que vai morar, não no apartamento dela, mas no prédio que ela morava, é isso? Não. Os dois vão morar juntos neste apartamento. Tá, eu tinha entendido que ela já morava lá e aí quando eles se casam ele vai para lá. Não. Não. Mais na frente, até de uma forma muito grosseira, ele chega a dizer, ela saiu da favela do Rio de Janeiro, ela era uma pobre. Nada como destruir Com certeza, destruir a imagem da vítima é a primeira arma, né, da defesa e do acusado. Né? Eu acho isso lamentável, o que eu sempre dizia nos júris, né? Não basta tirar a vida, você tem que tirar também a biografia, a história, você tem que manchar. Né? E isso é muito doloroso para a família da vítima que às vezes está ali assistindo aquilo. Eu sempre pedia muita calma para a família. Não prestem atenção, eu sei que é difícil. Se vocês não conseguem, não suportam ouvir isso, se retirem, aguardem, depois voltem. Pode deixar que eu sou a voz da vítima. Sim. Eu vou falar por ela e não vou permitir que façam isso com ela, não vou permitir calada, né? Sim. E eles moram, então, por 18 anos nesse prédio. Esses vizinhos se tornam amigos, alguns vizinhos, são vários vizinhos. E é um prédio, pelo que me pareceu, são apartamentos pequenos, portanto, não eram apartamentos que abrigavam famílias com filhos, provavelmente sem área de lazer. Um prédio mais antigo na região de Moema. Né? Então, eram casais dos amigos da Mel e do Sérgio, casais que estavam praticamente na mesma situação que ele. Mais ou menos. Os vizinhos eram amigos, então. Não eram amigos, só vizinhos de porta. Eram só vizinhos. Saíam juntos, viajavam juntos. Existia um bar muito próximo, o bar do Vitor, muito próximo ao local dos fatos, em que eles se reuniam na sexta-feira à noite para um happy hour, no sábado, enfim, e viviam na casa do outro. Naquela época, Sérgio já estava realmente aposentado.
né? Ele era um homem de 70 anos, ele havia perdido aquele emprego naquela empresa onde ele passou a trabalhar quando ele se aposentou na VASP, inclusive tendo levado a Mel para trabalhar nessa empresa como aeromoça. Não sei por quanto tempo eles ficaram ali trabalhando, mas enfim, era uma forma dos dois ficarem juntos. Então, era um casal companheiro. Era um casal que fazia as coisas. Os vizinhos eram vizinhos de 10, 15 anos, 8 anos. Não eram amigos e vizinhos de pouco tempo. Então, eles conheciam o casal. Eles conheciam o perfil dele e o perfil dela. Todos eles relatam o seguinte: era um casal que se dava muito bem. Então, tudo que aconteceu, que você ainda vai contar, foi surpreendente para todos os vizinhos, inclusive amigos. Para alguns, não vou dizer que não tenha surpreendido. Surpreendeu Porque ninguém imagina esse pela limite. Violência. E ninguém imagina esse limite dentro de uma briga de casal. Exatamente. Ela nunca reclamou de ter sido agredida fisicamente por ele. Os dois sempre estavam juntos, então, durante um bom tempo. 1 ano e meio antes dos fatos, a Mel começa a reclamar do casamento, do relacionamento, o que é natural também. 1 ano e meio? 1 ano e meio antes dos fatos. Porque, eu concordo, se você está em um casamento muito longo, você não termina de um dia para a noite, você já vem um desgaste. 18 anos, ela já devia estar reclamando até há 3, mas quieta. Para ela mesma. Ela passa a falar há 1 ano e meio antes. Então, e para essas pessoas que ela falava 1 ano e meio antes, eram os vizinhos ali? Eram pessoas do prédio? A própria mãe. A mãe dela era uma confidente, não era só mãe. Não era aquela mãe da qual ela escondia o que ela sentia. Normalmente a gente quer poupar os pais, né? No caso, ela se abria muito com a mãe. Elas tinham uma relação muito próxima, apesar da mãe morar no Rio de Janeiro e ela morar em São Paulo. Elas se falavam todos os dias e ela ia muito ao Rio porque o Sérgio tem uma filha que mora no Rio de Janeiro, tem os netos, uma filha da idade da Mel, né? A Mônica. E ela falava o que para a mãe? O que ela relatou para a mãe 1 ano e meio antes? Ela não aguentava mais. O marido, o Sandro. Não, Sérgio. Sérgio, desculpa, eu tenho problema com o nome. Eu já falei isso, não vou nem cortar isso. Você sabe que eu erro o nome mesmo, desculpa. Menos o da Suzane, não erro o nome da Suzane. Não. Mas eu brinco que eu não mato ninguém errando o nome. Já o Sérgio... Podia não errar o nome, mas... era melhor errar só o nome. Errou a mão. Ela dizia para a mãe que ela não aguentava mais ele, né? Que ela estava ruim, não estava bom, estava desgastado. Então, 1 ano e meio antes dos fatos, nós temos uma mulher de 42 anos de idade. E ela chega a falar para a mãe se ela já estava comentando isso com o Sérgio? Não, ela nunca... Ela fala, já falei até para ele que se ele não melhorar, se ele não vier... Se ele não aparecer mais interessante, vai... Não, ela nunca... Ela só reclamou da relação, mas não falou que disse para ele qualquer coisa. Não, em princípio é o que a mãe relata, né? E havia uma outra vizinha da qual a Mel era muito amiga, né? Uma amiga mais íntima, que é a Ana Maria. E para ela também chegou a relatar. Mas 1 ano e meio antes também? Um tempo antes. Mas não falava em se separar. Ela reclamava. Reclamava, desculpa só te interromper, mas reclamava de... Eu estou de saco cheio dele ou reclamava ele é violento, ele me ameaça, nada? Não. Nunca reclamou de violência, né? Ela reclamava da inatividade dele. Né? Ele com 70 anos, né? Ele vestiu um pijama, colocou um chinelo nos pés, não sei há quanto tempo, e ficava em casa. Gorro e luva. Exatamente. Não fazia nenhuma atividade física, né? Engordando. Não saía com ela? Ele ia nesse bar? Saía, ele ia a esse bar? Ele também era amigo próximo das pessoas do prédio? Se frequentava? O casal era amigo de todos aqueles que foram ouvidos. Tá? O casal era amigo de todos. O que é dito pela Ana Maria, que era mais próxima, e também pela Rita, que é casada com o José, que o tempo todo é chamado de Zé, é que ele
ele era aquela pessoa que ele sempre tinha razão. Então, se ia discutir um assunto... É o chato. É o chato. É o chato. Gente, como é chato. Gente, se você quer ter razão em tudo, sabe que você é chato. Então, você não vai ter amiguinho, não vai ter coleguinha. Não reclama depois se ninguém te convida para festa de aniversário e ninguém vai na sua festa de aniversário. Com Sabe certeza. por quê? Porque você é chato. Tô Sim. dando um toque, um truque, uma dica, vai melhorar. É um chato. É um chato. Então, sabe quando vamos discutir sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia? Então, ele sabia sempre mais do que os outros, ele impunha um pouco a opinião dele. Aquela cara blasé, que faz aquela cara... Esse blasé é demais, né? E não existe outra expressão que defina a feição. É o blasé, né? É o blasé. E então, e ela, para evitar discutir, diz que ela ficava quieta. Então, às vezes ele era chato, chegava à beira de uma discussão, da grosseria, né? Mas quantos casais nós conhecemos que é assim, né? E ela aceita, né? A maneira da pessoa, né? E tudo bem. Mas isso para ela não estava confortável, provavelmente. E amigos veem isso de quando em quando. Quando você vive 24 horas por dia com uma pessoa, chega um momento que aquilo se torna um fardo muito grande. Claro. Os amigos vêm nos melhores momentos, hein? Sim, nos melhores momentos. Vêm nas festas, no bar. Você me contou antes, a gente estava conversando antes, que eles faziam queijos e vinhos, não é isso? Vinham nos momentos festivos. Exatamente. Você não vê no momento dolorido, geralmente. Eles faziam muita reunião. Então, um dia era queijo e vinho na casa de um, outro dia era uma pasta na casa do outro. Enfim, eles conviviam, né? E é claro que quando ele parou de trabalhar, né, ele ficava o dia todo em casa. Um homem, depois que aposenta, se ele não tem um hobby... E nem uma amante. Ou uma amante, mas daí quando já está bem mais velho é mais complicado, né? Mas tudo bem. Ele fica realmente parado, ele não... O que ele vai fazer? Eu digo que a mulher, quando se aposenta, eu não parei, depois que eu me aposentei, eu não tenho tempo para absolutamente nada. Aí estamos marcando essa entrevista já faz tempo. Porque já você está com uma agenda muito atribulada. Então, e para o homem é mais complicado. Por isso que você vive dando conselhos aqui, né? O que eu aconselho aos homens? Tenham um hobby, tenham uma atividade física, porque na hora que aposentar, você precisa desses outros amigos que são fora do seu ambiente de trabalho, né? Uma vez um geriatra falou para mim, nós temos que ter amigos bem mais novos do que nós, aproximadamente da nossa idade e um pouco mais velhos. É verdade, porque assim, com os novos você está vendo o que o mundo está trazendo. Exatamente. Os velhos estão morrendo, você sabe que a vida vai acabar. E igual que você viveu a sua geração. Viveu a sua geração. Né? Inteligente. E quando você chegar numa idade mais avançada, o novo já não vai ser tão novo, mas ele é mais novo do que você e ele te dá um gás que você precisa. Pode ver, quando a gente tem um cachorrinho mais velho... Eu tenho amigos exatamente desses três. Eu não sabia que eu tinha sido inteligente. Isso é ótimo, foi inteligente. Quando você tem um cachorrinho mais idoso, se você comprar um filhotinho, esse cachorrinho começa a correr pela sala de novo. É verdade. Né? Enfim, mas a Odete Reutemann não terá uma irmãzinha. Não terá uma irmãzinha. Ela é gato, ela não é cachorro. Bom, então eram essas as reclamações. Vejam, se você for analisar, principalmente todos os casos, né, que você traz para o canal, os quais eu assisto, sou fã incondicional e sempre gostei desse assunto, ela não teria, né, motivo. Eu estou buscando a motivação para tudo que ainda vai acontecer. Exatamente. Não era um casal em violência, porque geralmente o que eu digo quando analiso muitos casos é que você encontra pontos que parecem que aqueles eram avisos que aquilo ia acontecer. Sim. Nesse caso, que a gente vai chegar, por exemplo, se ela reclamou um ano e meio desse tipo de coisa, é de um casal normal, não tem ninguém ali fora do prumo emocional para chegar no ponto que chegou. Não, o que eu vejo... E nem ela está fora do prumo, porque ele alega que
ela que teria feito tudo. E ela não está fora do prumo, ela não está. Não tá. Ela tinha alguma depressão? Ela tinha algum problema? Ela teve um quadro de depressão. Ela, Mel. Ela, Mel. É. Cerca de... precisamente, nós temos ela com uma depressão em 2005. Novembro de 2005, nós temos o documento que comprova que ela passou a ser paciente psiquiatra. Os fatos ocorreram em 2007, agosto de 2007. 2 anos antes. Exatamente. Quase. Não chegou nem a 2 anos. Não, depressão, gente, é uma coisa que todo mundo tem. Sim. Quer dizer, todo mundo tem. Uma grande maioria das pessoas tem Sim, hoje em dia. E há pessoas que confundem a depressão com a tristeza. Tristeza nós temos. Existem momentos tristes, né, da vida. A vida é feita disso. Mas, enfim, chegou a ser apontado como um quadro depressivo porque ela chegou a ficar 2, 3 dias dentro do quarto, trancada. Ela era uma mulher extremamente viva. Ela era uma mulher alegre. E o que leva ela a ter essa depressão? Há relatos de que ela teria aproximadamente, naquela ocasião em que ela ficou, teve esse quadro depressivo, ela teria feito uma esterectomia por conta de um mioma que ela tinha no útero. Esterectomia, para quem não sabe, é a retirada total do útero. Do e tudo útero. Mais. Veja, eu não cientificamente não sei, eu acho que seria interessante até ouvir um médico, né, nessa área. Eu já ouvi relatos de outras mulheres. Eu tenho amigas que fizeram e ficaram um pouco deprimidas. Mesmo mulheres já com filho ou mulheres que nunca quiseram ter filho. Exatamente. E no caso dela, ela sempre aceitou bem o fato de não poder ter filho. Ela nunca se frustrou por não poder ter filho. E veja, eu acho que esse instinto maternal, né, que é tão discutido, eu tive, né? Eu acho que eu ainda tenho, só que agora é de avó. Com os avós, né? Com os netos. Mas é natural que haja pessoas que não têm, mas não era o caso dela. Ela era muito querida pelos netos do Sérgio. Ela era muito querida, ela era muito agradável, muito doce com os filhos dos amigos, ou seja, mas ela não se sentia frustrada por não ter filhos. Pelo menos não há nenhum relato nesse sentido. Nesse sentido não há. Né? Diferente daquela segunda esposa do Sérgio, que viveu com ele 5 anos, sabendo que ele era vasectomizado, e depois ela falou assim, eu não aguento, eu preciso de filhos, eu quero ter filho, eu quero exercer essa função de mãe. Ela não. Não que ela não quisesse, mas eu acredito que a relação entre eles era tão boa que não fazia falta para ela. E ela compensava com os filhos dos amigos, com os netos do próprio marido. Sim. Tem problema, né? Só que no momento em que é feita a esterectomia, e quem relaciona isso é mais ele, né? É mais ele. Eu acho que a Ana chega a comentar alguma coisa. Que ela estaria fazendo 40 anos, né? Porque ela morre com 42, não é isso? Não, com 44. Ela tinha 42. Ela tinha 42 anos de idade. Mas relacionam com isso. Eu não sei se foi um conjunto, né, de fatores, dentre eles né, em que a pessoa olha para trás e fala assim, poxa vida, né, olha o que eu deixei de ter. Né? Eu deixei de sentir o que é ser mãe. E, de repente, aquele casamento já não está tão bom, aquele homem que antes era ativo, que era um homem que participava mais, hoje já não participa tanto, ele é 26 anos, né? 26 anos, porque ele tinha 50, ela exatamente. 24, 26 anos. 26 anos, mais velho do que eu, pela ordem natural das coisas, ele vai morrer e eu vou ficar, né? E eu não tenho filhos, o que eu deixo? Talvez essas coisas tenham. A gente fica aqui elucubrando. Eu pensaria, talvez pra assim... Para entender que a tristeza dela e a depressão dela também são coisas muito passageiras, vamos dizer assim. Não eram coisas profundíssimas. Não. Claro que é profundo. Mas eu digo, não são coisas que incontornáveis. Sim, porque às vezes você conhece aquela pessoa que ela foi a vida inteira depressiva. Sim, aí é um problema químico, um problema de alma e tudo mais. Exatamente. No caso dela, pelo que você está me trazendo, essa depressão não é
nem possibilidade de um fator decisivo para o que vai acontecer com ela em 2007. Exatamente. 2007. É apenas um momento. E ela se tratava. Aí ela passou a se tratar. Ela foi procurar ajuda, inclusive porque a Ana Maria indica, dela vai a um psiquiatra, mas era um psiquiatra que já tinha uma idade extremamente avançada, daí ele parou de atender, mas eu creio que ela foi, acho que uns 3 meses, ela não se adaptou bem com o remédio, e daí ela passa a se consultar com esse psiquiatra, que inclusive foi ouvido nos autos. Tá. E começa o tratamento, e segundo esse psiquiatra, quando ouvido, ele alegou o sigilo profissional, depois a gente pode até abordar isso mais para frente. Mas, enfim, ele não disse qual foi o diagnóstico, não disse quais eram os remédios, mas nós temos o receituário, né, nos autos. Ela tinha feito uma sessão com ele dia 31 de julho e ela falece dia 5 de agosto. Né? Então, e ela fazia terapia, na verdade, com ele. Nossa, isso é fundamental, então. Né? Ela fazia terapia com ele. Ela não era aquele psiquiatra em que ela ia e só pegava a receita, tá tudo bem, me dá a receita do remédio. Não. E ela dizia que era um momento em que ela podia falar o que ela quisesse. Né? Mas ela faz esse tratamento. E tanto é que ninguém dá tanta importância nos depoimentos acerca dessa depressão dela. Depois eles acabam tocando nisso. Não, realmente, ela teve um período... Mas quando os fatos ocorrem, ela não está depressiva. Tanto é que todos falam assim, ela é muito alegre, ela é muito disponível para todo mundo. Enfim, ela é muito viva, ela tem muita vontade de viver. Né? Muito bem. Aí, e coincide mais ou menos com o período que ela fala para a mãe que ela já está cansada daquele casamento, 1 ano e meio antes. Coincide com a esterectomia, enfim. Talvez a esterectomia tenha dado um clique nela. Tenha dado um clique. Até porque com 42 anos, ela ainda teria chance até de ser mãe, se ela quisesse, mas não ia ter... E adota também, gente. Você quer ter muito filho, você adota. Exatamente, mas tanto é que... Né, não sei o que ele pensava disso, mas tanto é que não adotaram. Enfim, ela aceitava isso de uma forma muito tranquila. Foi o que me pareceu. E um outro detalhe. Isso quem fala é a filha do réu, que presta um depoimento que eu achei muito, muito honesto. A única coisa que ela conta é que nas vezes que a Mel começou a beber, a ingerir mais bebida alcoólica do que ela fazia antes. Depois que começou essa depressão? Mas com remédio? Com remédio, usando remédio. Aí é pior. Porque daí se a ela pessoa... bebia. Né? Mas quem toma esses remédios também não evita bebida alcoólica, né? Não, conheço algumas pessoas que não evitam nada. Mas o remédio potencializa. Pode ser que potencialize, né? Mas, enfim, e daí ela passava a falar mais alto, a dar mais risada, ou seja, ela não estava tão deprimida assim. Claro que os remédios estavam ajudando, a terapia também, mas ela diz assim, ela acordava de manhã num gás total, e quando chegava no final da tarde, a gente percebia que ela já estava com um humor mais afetado. Enfim, essa era a Mel. Amiga de todo mundo. Estava trabalhando ainda na época dos... Eu não sei, ela para de trabalhar quando eles saem daquela empresa. Então eles estavam há quanto tempo sem trabalhar? Não há essa notícia. Porque aí significa que eles ficaram mais juntos, né? Sim. Mais juntos. Mas eles também foram trabalhar na mesma empresa para ficarem juntos. Ele consegue o trabalho. Ela não fazia os mesmos voos sempre, né, com ele, mas eles ficavam sempre no mesmo meio. Mas isso não parecia ser um problema. Não parecia ser um problema. Muito bem. Aí, então, nós temos 1 ano e meio antes dos fatos, né, essa situação. Próximo aos fatos, ninguém fala que ela estivesse deprimida, a não ser testemunhas trazidas pelo réu. Mas são testemunhas também que não estavam no dia a dia da Mel. Né?
Enfim, depoimento de testemunha é uma coisa que a gente sempre tem que ver com bastante reserva. Não falam que testemunha é a prostituta das das provas? provas. É uma coisa... Você Eu não tem que gosto muito dessa saber, frase, mas também não, porque eu também não entendo que seja assim, porque a prostituta se vende, né? Mas, por exemplo, no caso do lutador lá, do Leandro Ló, o PM que o matou falou para a prostituta falar que ela teria ficado com ele a noite inteira. Sim. Ela falou, de jeito nenhum, só fiquei com você de tal hora, tal hora. E ela foi extremamente honesta, né? corretíssima. Corretíssimo. O fato de ser então, prostituta não a torna antiética, parece né? que a prostituta você vai poder pagar até o caráter dela, e não é verdade. Exatamente. Então, o problema da testemunha é o seguinte, cada um tem um olhar sobre o mesmo fato. Isso eu falo, a vida é feita de 3 visões. Tanto que eu criei uma série chamada A3, assim. Você tem 3 visões, a minha, a sua e a verdadeira. E a verdadeira, ela não às vezes vai não é surgir nunca, porque a verdadeira tem que ser o play. Exatamente. Tem que ser uma filmagem. A verdade é essa aqui. Tem que ser esse abajur aqui. Exatamente. Gravando essa câmera na vida inteira. Exatamente. E a gente não tem. Exatamente. Muito bem. Como eu disse, As testemunhas falavam o quê? Essas testemunhas... Essas testemunhas falavam que elas estavam muito deprimidas. Conheciam? Era de pessoas que conviviam mesmo? Pessoas que chegaram a trabalhar com ela. Eram moças que trabalharam com ela, que já tinham saído da aviação e tudo, e que eram amigas dele também. E também que trabalharam com ela há muitos anos, é isso? Sim, mas mantinham contato. Só que o que eu pude perceber pela leitura que eu fiz era um contato telefônico, né? Não era o dia a dia. Sim. O dia a dia era Ana Maria, era Rita, eram as pessoas do prédio que eram as amigas dela. E às vezes você está deprimido no trabalho porque o trabalho te deprime. Sim. Não significa que você é um deprimido com os amigos da vida. Exatamente. O que tira completamente Já o caráter gente. de depressão. Ele fica incomodado. Você só quer sair daquele lugar que você está trabalhando. Claro que essas pessoas chegaram a vê-la naquele período de 1 ano e meio antes dos fatos, em que ela estava deprimida, mas não acompanharam a evolução. Não acompanharam. A mãe disse que ela estava muito bem, o irmão também mora no Rio de Janeiro. Como a gente sabe que a Mel falou para Ana Maria e para a mãe, comentou que estava cansada do casamento, por um acaso o Sérgio teria comentado com outros amigos próximos como esses amigos do prédio, não esses outros que a gente não sabe quem é, que ele estava preocupado que a Mel estava diferente, se ela estava deprimida, que ela tinha falado, eu não sei mais por que viver, alguma coisa assim? Não era assunto dele com essas pessoas. Tá. Né? Aconteceram alguns fatos assim que chamaram a atenção dessas pessoas. Uma vez ela foi a um velório em Santos, eles foram, acho que em dois carros, acho que foi a Ana Maria, ou foi a Rita com o Zé, enfim, acho que foi a Rita com o Zé. Rita com o Zé também são os amigos do prédio. Também são amigos, são os vizinhos amigos, exatamente. E teria tido... Algo ocorreu no carro em que estava a Mel e o Sérgio, que fez com que a Mel ficasse muito irritada, algo que não era habitual, né, a reação dela, mas ninguém soube o que aconteceu. E ela queria vir embora, voltar para São Paulo, quase que na metade do caminho. Foram ao velório e tal, e ela acabou pegando um táxi voltando para São Paulo sozinha. Lá de Santos? Lá de Santos. Não se sabe, enfim, é um fato que a gente não conhece detalhes. A filha dele narra um fato de que ela também, lá na casa dela, ela se destemperou e foi embora. Ficou irritada. Mas, enfim, são fatos isolados. Mas, e eles notavam que o Sérgio já não ficava mais até o final das reuniões e das festas. Já estava com a meia, o gorro e as luvas, já querendo ir para o voltar, cobertor. Queria ver Faustão. Ele queria ver jogo de vôlei, enfim. Ainda pelo menos via jogo, tá? E voltar para casa. E ela permanecia, ela continuava, né? No local. Então, ele também não a impedia ou mostrava qualquer desagrado nisso, ou se ele ficava chateado, não havia uma demonstração muito clara do fato. Agora,
vamos nos transportar para uma semana antes do crime. Uma semana antes do crime, mais precisamente no sábado anterior ao crime, o crime ocorre de sábado para domingo. Então, no sábado anterior, houve um queijo e vinho na casa da Ana Maria ou da Rita, agora eu não me recordo. De um dos vizinhos ali. De um dos vizinhos, né? Nesse queijo e vinho, o Sérgio estava e a Mel também. E ele saiu mais cedo para ir assistir um jogo de vôlei e ela permaneceu. Inclusive, permaneceu até a madrugada, né? Ele foi para casa, provavelmente dormiu, e ela ficou ali com aquele grupo de amigos. Desse grupo fazia parte o Fernando, né? Que é outro personagem principal. Importante. O Fernando era um gaúcho que veio trabalhar em São Paulo, divorciado há 30 anos, e na época tinha 62, 63 anos de idade. Creio que 62 anos de idade. E que também ia naquele bar próximo ao edifício, ele também ali fazia confraternização com o pessoal da empresa para a qual ele trabalhava, né? Trabalhou numa multinacional, depois trabalhou numa outra empresa grande, nacional, e ele ia ali para o happy hour e acabou conhecendo esse grupo do prédio. Ah, tá. Todos. Todos. Então, havia uma interação entre esse pessoal dessa empresa e esse grupo do prédio. Mas era algo que já ocorria há um tempo. Não me pergunte quanto, porque também não há essa informação. Creio eu que era uma coisa de 4, 5 meses, alguma coisa assim, tá? Não quero precisar. E ele sempre viu a Mel, né? Mas nunca conversou com a Mel. Nunca... aquela mesa grande que todo mundo conversa de tudo. E o Sérgio frequentava também esse ambiente. Ele participava também, né? E essa amizade foi estreitada, a amizade entre o Fernando e a Ana Maria, a Rita e outros vizinhos do prédio, houve um estreitamento, e ele também passou a participar desses eventos que ocorriam no apartamento, né, desses vizinhos. Haviam mulheres divorciadas, ele é divorciado, havia mulheres solteiras, enfim, provavelmente deve ter rolado alguma paquera por ali. Mas 1 mês e meio, aproximadamente, antes dos fatos, ele passa a conversar com a Mel. Eles chegaram a ter uma conversa, os dois. Conversar pessoalmente? Eles se viam. Então, havia um grupo grande em que todo mundo se conversava. Ele via a Mel sempre muito extrovertida. Outra pessoa que relata isso. Uma Mel que, em hipótese alguma, se aproxima de alguém depressivo, né? Porque alguém depressivo nem quer estar junto com tanta gente assim, né? Sempre chamou a atenção, porque é uma mulher muito bonita, que se cuidava muito, mas nunca houve um interesse da parte dele, né, com a Mel, né? Mas nesse dia, 1 mês e meio antes dos fatos, os dois tiveram uma conversa, somente os dois, né? Tem todo mundo conversando, e os dois começaram a conversar, e conversaram durante muito tempo. Eu não sei te dizer se o Sérgio estava presente ou não. Eu acredito que estava e foi embora. Ou estava conversando com outras pessoas. E os dois começaram a conversar. Eu acredito que o Sérgio, no momento em que os dois começam a conversar, somente os dois, o Sérgio já não estivesse mais, né? E ela tinha uma viagem marcada para o Rio de Janeiro. Ela ia ficar um tempo lá com a mãe, com o irmão, né? Passear um pouco, o que também passou a ser uma constante, ela ir para o Rio de Janeiro. E lá ela não tinha nenhum relacionamento, não. Nenhum homem, namorado, nada? Não há notícia de absolutamente nada, né? O que me passa é o seguinte, ela sempre foi uma mulher extremamente fiel ao Sérgio. Tá. Né? Ela não era uma mulher que levava uma vida de solteira, tendo um marido, né? Se relacionando com outros homens.
Mas ela passou a ir mais para o Rio de Janeiro. Detalhe, essa depressão também da Mel, eu me esqueci, ela também decorre de um cuidado maior que o Sérgio passou a ter com os pais dele. Mais especificamente com a mãe, porque eu creio que o pai já tinha até falecido. Ele tem uma mãe idosa, imagina, ele já tinha 70 anos, a mãe tinha mais de 90 anos de idade. É lógico. Né? Ele tinha, acho que mais 1 ou 2 irmãos, mas recaía sobre ele esses cuidados com a mãe. Parece também que houve uma redução na capacidade econômica dele. Então, eles já não viajavam. Segundo o que se falava, não é que eles tiveram uma redução tão grande assim, a ponto de impedir que eles continuassem levando a vida que levavam, né? De viagem e tudo mais. Na verdade, é porque ele tinha que cuidar da mãe, então ele já não podia mais acompanhar tanto as viagens, já não podia mais viajar. E ela se sentia, nesse sentido, muito presa. Porque eles eram companheiros, eles tinham uma vida, os dois. E, de repente, né, uma situação externa, talvez eles não tenham sabido como administrar isso. Né? Talvez ele tenha... ou uma desculpa que ele tinha para não ter que viajar. Sim. Enfim, a motivação não sabe, mas houve uma redução. Essa redução não era, segundo a filha, por conta da situação financeira. Ele chega a alegar que ele passou a ter um ganho, uma despesa maior, porque ele também ajudava a manter a mãe. Mas um homem que tinha apartamento em Fort Lauderdale, apartamento, casa em Campos do Jordão, iate e tudo mais, e ela... então, isso também entristeceu muito ela. Porque é onde ela podia também sair, passear, curtir. E já não tinha mais esse companheiro para isso. Né? Ela era sustentada por ele. Tá? Sustentada por ele é uma coisa muito, muito pesada. Enfim, ela não trabalhava fora, ela não tinha ganhos, e quem supria todas as necessidades... Por ele, tá tudo bem. Era um acordo entre os dois? Era um acordo entre os dois. O ruim é quando você não acordou com quem vai sustentar. Sim. Aí ela começa a ir mais para o Rio, também como uma forma de sair um pouco daquele ambiente onde ele se encontrava. Né? Também era uma forma dela passear. Sim. Nesse dia que ela conversa com o Fernando, ela fala assim, amanhã eu estou indo para o Rio de Janeiro, vou ficar um tempo lá. Falam em 15 dias, 10 dias, uma semana, não importa. Ela foi para lá, mas não foram muitos dias que ela ficou lá. E ela falou, então me dá teu telefone para a gente conversar por telefone. Ela pediu para o Fernando o telefone dele, e quando ela estava no Rio de Janeiro, ela passou a se comunicar com o Fernando, a conversar com o Fernando, que nessa altura também já estava aposentado. Tá. Já não estava mais trabalhando. Né? Quando ela volta, nessa época que ela fala para a mãe que ela não quer mais ficar casada, que ela não aguenta mais, que ela quer terminar o casamento, e falou que estava apaixonada, que ela tinha se apaixonado. Pelo Fernando? Sim. É que sabemos que é o Fernando, mas a mãe não sabia. Mas a mãe não sabia. E que ela estava muito feliz. Né? Eu não sei o teor das conversas que eles tinham no telefone, talvez tenha... nessas conversas tenha despertado nela, né, esse sentimento pelo Fernando. Né? Ela tenha desabafado, o Fernando disse que ela chegou a contar que o casamento estava muito ruim, que ela queria se separar, enfim, aquelas queixas, né, que ela já tinha do casamento, ela passou para ele. Quando ela volta do Rio de Janeiro, antes de ir para casa, ela passa no apart hotel onde o Fernando morava. Segundo o Fernando, nesse momento, eles não mantiveram nenhum relacionamento íntimo. Né? E, a partir de então, 1 mês e meio antes dela falecer, dos fatos ocorrerem, ela se encontra com o Fernando, não com muita
assiduidade, porque ela precisava, imagina, o marido morando em casa, ela precisava sempre inventar alguma história para poder, né, estar com o Fernando. Segundo ele, ela esteve com ele mais umas 3 ou 4 vezes, e daí sim, eles mantiveram um relacionamento íntimo e tudo mais. E aqueles amigos notaram que tinha alguma coisa de diferente, que ela estava com o brilho no olho, né? Uhum. Que, apesar dela ser uma pessoa muito alegre, muito feliz e tal, mas ela tinha um brilho no olhar que antes ela não tinha. Que ela estava parecendo uma criança, né? E ela conta sobre o Fernando no queijo e vinho, conta para Ana Maria, no queijo e vinho que ocorre uma semana antes da morte dela. E mais ninguém. Ela só contou para Ana Maria. Ela conta para Ana Maria somente ali. Só que o comportamento dela com o Fernando nesse queijo e vinho, lembra que o Sérgio estava, Sim. mas saiu e foi ver o jogo de E o Sérgio vôlei. não percebeu nada. Para o Sérgio foi surpresa esse relacionamento extraconjugal quando tudo aconteceu? Eu acredito que não. Eu acredito que ele talvez não soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas ele sabia que algo ocorria. Então, a Ana Maria fica sabendo uma semana antes do crime. Passa aquela semana. No sábado, eu não sei te dizer o que ocorre nesse período de tempo, mas exatamente na sexta-feira, eu não sei se no próprio bar do Vitor ou em outro bar, todos estavam juntos, se confraternizando, todo mundo era aposentado ou trabalhava Sim. em home e tinha uma liberdade maior para poder curtir a vida. Inclusive o Sérgio estava, e o Sérgio chega a conversar com o Fernando. O Fernando, depois no depoimento, disse que ele se sentia extremamente desconfortável com essa situação, né? Quer dizer, eu estou tendo uma relação com a sua mulher e estou aqui conversando com você, horrível. né? Era uma situação que realmente trouxe um desconforto muito grande. Não sei como ele conseguia, porque eu acho que também é demais, né? Porque ali era o local do marido. Tem uma situação ali meio... É uma situação constrangedora, foi constrangedora para o Fernando e foi constrangedora para a Ana Maria. Mas não para a Mel. Não. A Mel estava gostando daquela situação do marido e do amante, é a mesma... Não me pareceu isso. O que me pareceu é o seguinte, que ela mantinha a pose ali, né? Ela não, claro que não ficava flertando com o Fernando. Mas não bebia? Bebia. Ela pode ter dado... O povo bebe, o povo salta. Ela pode ter dado alguma demonstração ali. Tanto é que esses amigos passam a comentar entre eles que... Eles já sacaram. Tá. Muito bem. Isso foi na sexta-feira no almoço. No sábado... No dia seguinte, a Mel fala para o marido que ela iria, junto com a Ana Maria, comprar as malas novas para a Ana Maria, que ia fazer uma viagem para o exterior. Chega para a Ana Maria e fala assim, olha... Não vou comprar mala nenhuma, eu vou lá pegar o moço que eu estou pegando. Exatamente. Vou desfazer a mala. A Ana Maria falou, olha, tá complicado, isso não é legal, isso não é bom, você está me deixando numa situação... Porque eu sou amiga do Sérgio também. Né? Quer dizer, claro que ela era muito mais amiga mas da conhece Ana o Maria. cara, é uma situação, uma situação desagradável. Foi uma situação muito Não desagradável. põe os outros nos seus problemas. Exatamente, mas ela precisava disso para poder, porque se ele trabalhasse fora, se ele viajasse, ela teria como escapar. Mas ali ela precisava arrumar um álibi, né? Ela estava muito chateada também porque ele queria vender o carro dela. Né? Inclusive quando ela está no Rio de Janeiro, naquela última vez, segundo ele, era por falta de dinheiro, né? Segundo ela, dito para a mãe, é porque ele queria, na verdade, deixá-la sem pernas. Controlar um pouco mais. Né? Enfim. Tanto é que na sexta-feira, o Fernando morava num apart-hotel a uns 800 metros. Não era encostado de onde ela morava.
né? Mas também não era... Sim, não era tão distante assim. Outro bairro. Mas ela foi com o carro, né? Ela foi com o carro e ela foi para o Apart Hotel e chegou para Ana Maria e falou assim, olha, tá aqui, ó, você me liga a cobrar, se o Sérgio aparecer por aí, eu me perguntar, falou, poxa, mas o bar fica aqui, o prédio é logo ali, ele vai me ver aqui. Me liga a cobrar, por quê? Porque esse detalhe do tinha, acobrar? do acobrar foi interessante, né? Porque às vezes ela não tinha crédito. Ah, tá. No telefone, tá. A Ana Maria, né? É bom dizer que não era um prédio luxuoso. Não era, eu vi as fotos. Era um prédio simples, né? Por exemplo, a Rita era uma professora de uma escola pública, ali próximo, né? Então não eram pessoas, não é Moema, o lado chique de Moema, né? E ela vai passar a tarde com o Fernando, né? E o Fernando diz que ela estava, posteriormente, quando ele presta depoimento, que ela estava em estado de graça. Mas com ele estaria, né? Vamos combinar. O amante pega estado de graça total, certeza, né? Porque o amante não vai pegar você com Covid, né? O amante não vai te pegar com o cabelo todo destruído quando você acorda. Então, nem com a cara inchada. Sim, mas ela estava muito feliz. Ela estava se sentindo uma adolescente, né? Que tinha redescoberto um sentimento. Claro que era uma coisa muito recente, né? Mas ela estava muito feliz. E ela disse para ele nesse encontro que ela queria viver com ele. Que ele era o homem da vida dela. Eu acho que ela perdeu um pouco ali. Ela foi muito afoita. Ela foi uma adolescente. Tudo bem, mas ele queria casar com ela ou ele também tomou um susto? Sabe que ele depois... Porque ele era um homem com 62 anos, Sim. vivendo no Apart Hotel. Sim. Solteiro. Será que ele queria casar? Ou quando ele olhou, ele falou, meu Deus do céu, era só uma pegada... Olha, só que ele estava se relacionando com uma mulher muito bonita. Sim. Para ele, para o ego dele também. Não, eu só estou querendo dizer assim, né? Ela queria casar, mas ele queria... Pode ser que ela tenha envolvido ele de tal forma, né? Eu não sei. Ela chega a falar com ele sobre isso. Vamos morar juntos. E ele fala o que para ela? Com você. Ele não diz o que ele responde. Ele chega a dizer: calma, Mel, vamos devagar. Você ainda está casada. Não, eu vou terminar meu casamento. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Tudo bem, mas não significa que ele queira casar com ela. Exatamente. Né? Bom, mas vamos daí. Bom, depois que eles passam a tarde juntos. E ela vai para o tal bar do Vitor. Direto, né? E fala para ele, dá uma passadinha no bar, quero te ver mais um pouquinho. Enfim, aquele momento de paixão. Ela pede pro amante pro bar. Isso. Para onde o marido estava indo também? Não. Onde os amigos estão. Tá, o marido não estava lá. Não. E, inclusive, o marido nem a procurou. Ela disse que ia comprar as malas e tudo bem. Aí ela vai para o bar e logo em seguida o Fernando chega. Tá? Isso era aproximadamente umas 7h30 da noite. Nós estamos falando de agosto, já estava escuro, né? E eles estavam ali no bar. E ela chega a ligar para o marido, mas eu achei interessante porque nós comentamos o caso antes. Você falou assim, será que ela não curtia esse lance de ter o marido e o amante no mesmo ambiente? Porque ela não está protegendo nem a si mesma, né? Exatamente. Eu não acredito que nesse dia, né, naquele outro dia, ela estava junto com todo mundo, o marido estava junto, o marido costumava participar, ainda que um pouco menos do que ela, com menos vitalidade do que ela, mas ia. Naquele dia, sinceramente, eu acho que ela quis, eu te convidei e você não vem. Exatamente. Vem pra cá. E ela sabia que ele não ia. E se ele fosse? Bom, não sabemos, a vida não tem... Se ele fosse, ia viver a mesma situação que tinha sido vivida... Desculpa. Imagina. Que tinha sido vivida no dia anterior. Mas ela, pelo menos, estava olhando pro amor dela que estava ali, ao alcance dela. Certo? Eu acho que as pessoas, quando se apaixonam, elas ficam... Bobas. É normal. Né? A paixão a paixão é igual boba. O amor, que é outra história. A paixão sem dúvida. É normal. Você faz coisas que você normalmente não faria, né? Não, faz parte. E não importa a idade. Não importa a idade. Quando todos estão ali, daí no local estava o Zé, a Rita
os vizinhos, a Ana Maria, a Rosana. A Rosana era uma amiga da Ana Maria, que estava morando na Alemanha, mas estava passando umas férias no Brasil e estava hospedada na casa da Ana Maria, a Rosana. E tinha mais uma outra pessoa, quando, de repente, a mãe da Mel telefona para ela, pedindo para que ela fosse para casa. Ela falou, mas estou aqui no bar, estou me divertindo. Vai para casa, Mel. O Sérgio me telefonou. Eu achei interessantíssimo. Eu não lembro a idade da mãe dela, mas ou tinha a mesma idade que o Sérgio ou menos idade. E por que ele ligou para a mãe? Porque se queixando da Mel, dizendo que a Mel estava no bar. Fazendo fofoquinha? Olha a sua filha bêbada, o que ela está fazendo, é isso? 70 anos de idade, casado chorando. há 20 anos, vai reclamar. Não é um pouco também já fazendo um álibi, não? Não. Não até liguei para a mãe dela, muito pelo contrário. Eu estou me queixando que ela está saidinha demais. Saidinha demais. Segundo a mãe, ele teria dito: ela está de novo, amor. Então ele já sabia que ele... Eu não sei se ele sabia quem era ou o que era, mas percebeu. Ele percebeu que havia alguma coisa de errado, né? Tá. Que alguma coisa estava acontecendo. Ela chega a dizer assim que ele teria dito que ouviu ela falando com alguém no telefone. A pessoa fica descuidada, né? A pessoa dá a impressão... A conta de telefone dela ia para ele? Não, ele chegou a ouvir alguma conversa. Então, mas porque na conta de telefone... Sei, pode ser. Ele não ele marca, né, o número pode ser, não pode tinha o WhatsApp. Mas não existe informação sobre isso, tá? O que existe é a mãe dizendo que ele teria ouvido uma conversa dela, que não era papel de uma mulher casada estar até aquela hora. Isso era 9h20 da noite de um sábado. Nossa senhora, mas de onde ele veio? Né? E que ela estava de novo, amor. Né? E a mãe fala, não, que é isso, Sérgio? A mãe já sabia. Ela já tinha contado para a mãe. Foi naquela semana que ela foi para o Rio de Janeiro. Um mês e meio antes. E elas se conversavam todos os dias. Né? E ela se abria com a mãe. A mãe, então, liga para a filha e diz, vai para casa, o Sérgio está desconfiado. Vai para casa. Não, mãe, não vou ficar aqui, eu estou curtindo. Eu convidei ele para vir, ele não veio porque não quis. E agora eu estou aqui. Não me pareceu que ela estivesse ali beijando Fernando, abraçando Fernando, né? Não chegava a esse ponto. Até mesmo porque o Zé estava ali, né? E o Zé disse que ouviu a conversa delas e que ela teria dito, eu vou me separar, né? E eu estou apaixonada pelo Fernando. Então, ali fica claro para os outros amigos que já desconfiavam, tinham alguma, né, ideia do que estava acontecendo, ela abre o jogo para todo mundo. E eu vou me separar dele. E o Fernando diz, e vou viver o meu grande amor. Né? E o Fernando diz assim, Mel, não é assim, vamos fazer a coisa da forma certa, vamos procurar um advogado, já que você quer se separar, procurar um advogado, tratar tudo direitinho. Ela falou, não, sim, mas só que hoje eu vou falar para ele que eu quero me separar. Ela fala isso no dia da morte dela? Sim, ela fala isso no sábado. No sábado já no bar, isso? No bar. Ou seja, há horas a minutos antes se bobear de morrer. E todo mundo desaconselha que ela faça isso. Né? Faz isso. Primeiro vai atrás de um advogado. Ela falou, não, eu não quero mais. E hoje é o ponto definitivo. É o dia D. A mãe liga mais uma vez para ela. Vai para casa, Mel. Mãe, eu não vou e hoje eu vou terminar o meu casamento. Nossa. Hoje eu termino o meu casamento. Eu estou decidida. Né? Era algo que talvez ela já viesse amadurecendo há muito tempo. Sim, mas a bebida deixa as pessoas mais corajosas também. Deixa mais corajosas. E mais agressiva. Ela não era uma mulher não, mas agressiva, eu digo, ela está no ponto que ela quer... assertiva. Ela quer separar, ela decidiu, ela vai subir, ela vai pegar o cara que está enchendo o saco, inclusive da mãe dela, e vai falar, amor, acabou. Foi dormir. Aí ela foi dormir. O Sérgio diz que ficou no quarto,
Ele diz que por volta de 1h30 da manhã, ele ouve um barulho que a ele pareceu ser ou uma prateleira caindo ou um tiro. Ah, porque é o mesmo barulho. É impressionante. Eu achei... Pra quem já ouviu prateleira caindo, pra quem já ouviu tiro sendo dado... Eu acho que não guarda nenhuma similitude, né? Nesse momento, ele se levanta, ele vai até o quarto dela. Ele não diz em momento algum que ele gritou, o que tá vendo? Nada, absolutamente nada. Principalmente porque ele desconfiou que fosse um tiro. Este revólver era dele. Este revólver ficava guardado no criado mudo dele, na última gaveta, escondido bem atrás, onde havia um local... Do lado da cama da cama dele. E aquela hora que ele disse que ela entrou no quarto, não teria pegado o revólver? Não, ela se postou. Porque pra pegar ela teria que abrir no pé da cama, respondeu a ele e foi embora. Não há pulsação. Ele simplesmente diz, bom, não adianta nem eu chamar o resgate. Ele não liga para o 90, o 93, o 92? Nada. E ela passa a ter medo dele. Nunca mais ela se comunicou com ele. Nem no velório, nem no enterro e nem posteriormente, porque ele continuou morando no prédio. E ele foi pro velório? Sim. Como marido, como viúvo? Sim. Segundo a mãe, não há relatos que confirmem isso. O Zé, a Ana, a Rita falam... ele estava normal, ele estava tranquilo, né? Ele estava tranquilo, não estava abalado. A mãe diz que ele chegava a fazer piada, chegou a falar de Pimenta Neves.